Oi, gente! Como vocês estão? O meu nome é Grace Santos e eu vim te contar minha jornada pessoal depois do diagnóstico da síndrome antissintetase. Mas antes eu quero te avisar que eu também vou deixar esse vídeo no YouTube, porque lá você pode avançar a velocidade, adiantar a velocidade, e pode também pular para o tema que você quiser ouvir, ao invés de ter que ver o vídeo inteiro imediatamente. Combinado? Hoje é dia 1º de agosto de 2024, completa um ano que eu tive alta hospitalar depois de ficar 21 longos dias internada por conta da síndrome antissintetase. Mas antes eu quero te contar que eu tenho outras duas doenças autoimunes. Em 2017 eu fui diagnosticada com Hashimoto, esta acompanhada por endocrinologista. Em meados de 2022, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide com aqueles sintomas terríveis, aquela sensação de queimação nas articulações, inchaço, muitas dores e aquele enrijecimento matinal, que no meu caso só passava depois de aproximadamente 30 a 40 minutos. Isso porque eu colocava as mãos debaixo de água quente, tá? Eu não vou editar o que eu for errando aqui de palavra, tá, gente? Senão não fica natural, né? E mesmo fazendo esses processos com artrite reumatoide, era um incômodo insuportável. O tempo foi passando, fui acompanhando e tratando a artrite reumatoide com a doutora Daniele, minha reumatologista. O tratamento foi feito com uma medicação biológica subcutânea, injetável. Então, eu pegava a medicação na farmácia de alto custo, no SUS, trazia para casa e eu mesma fazia as aplicações. Houve um tempo que eu até fiquei com um pouco de fobia de agulha, sabe? Mas eu segui fazendo, obviamente, os tratamentos para poder melhorar e chegar à tão sonhada remissão, né, gente? Passado um ano em tratamento contra a artrite reumatoide, as coisas começaram a mudar. Os sintomas da artrite reumatoide voltaram e os sintomas da síndrome antissintetase começaram a se somar. Gente, daí pra frente, foi só ladeira abaixo. Como sintomas da síndrome antissintetase, a gente tem, por exemplo, as mãos de mecânico, que são descamações que acometem a região da palma, né, da mão, e cutículas, né? Então, acho que não vai dar pra ver aqui, mas as cutículas, elas ficam um pouco endurecidas, né, em volta, assim, das unhas. Tive também como sintoma, algo que eu já tinha, na verdade, que é chamado de fenômeno de Raymond, que eu carinhosamente hoje chamo de Cohen-Raymond. É muito mais agradável, né? Que é a não cores... como que seria isso? Não cores... Peraí. Colei, né, gente? Na verdade, eu pedi ajuda aqui. Não é fenômeno, gente. É a síndrome de Raynaud. Síndrome de Raynaud, ok? Que eu carinhosamente chamo de Cohen-Raymond. A síndrome, ela é a constrição das pequenas artérias, que os dedos das mãos ou dos pés ficam pálidos. Era essa palavra que eu queria achar. Eles ficam pálidos, eles ficam dormentes, também tem aquela sensação de formigamento. Então, às vezes, você vai olhar a palma da sua mão, a minha hoje, por exemplo, ó, os dedos, eles estão um pouco mais rosados e as palmas estão bem brancas. Tem vezes que as minhas palmas e os meus dedos ficam completamente brancos. E aí eu descobri que este também é um sintoma, tá? Que é a síndrome de Raynaud. Eu tive muita tosse, gente, muita tosse. Era uma tosse seca, que ela vinha aqui do meu tórax e pegava também as costas. E eu não tinha nada para expelir, mas era uma tosse seca, persistente e que me derrubava, porque eu não conseguia conversar, eu mal conseguia respirar com aquela tosse. Era uma tosse muito forte e muito seca. E aí eu comecei a perceber outras coisas estranhas. Eu gosto muito de dormir de bruço, só que eu não conseguia mais dormir de bruço. Aí eu comecei a usar aquele travesseiro de corpo, aquele travesseiro comprido, para poder facilitar e também trazer um pouco de conforto. E nada adiantava. Eu falei, gente, tem alguma coisa muito estranha acontecendo comigo. Era como se eu tivesse presa dentro do meu próprio corpo. E quando eu falo presa, é presa com os braços estendidos, assim, ó, sem conseguir emitir qualquer movimento. Por quê?
eu já não conseguia lavar a cabeça, eu não conseguia levantar os braços, eu não conseguia subir escadas, eu não conseguia entrar ou sair de carro, eu não conseguia usar transporte público, como por exemplo ônibus, porque eu não conseguia subir degrau, eu não tinha força nas pernas e nem nos braços. E outro fato curioso foi, brincando com a minha gata, eu fui mandar um beijo para ela. Isso daqui não acontecia, ó. Não instalava. Eu falei, gente, que estranho. Tudo inflamado. Os músculos da minha face, os grupos superiores dos braços, tórax, quadríceps, tudo inflamado. Eu comecei a achar que era fascite plantar. Porque eu também sentia muitas dores nas plantas dos pés. Então eu falei, meu, isso é fascite plantar. Comecei a pesquisar sobre palmilha, um monte de coisa, até chegar no diagnóstico. Por quê? Fui a uma consulta com a minha reumato, porque a gente estava acompanhando ainda a artrite reumatoide, e ela começou a suspeitar que já não era mais artrite, né? Não era só a artrite. E a gente começou a fazer vários exames de sangue ali para poder excluir algumas possibilidades. Neste intervalo, para sair os resultados dos exames e a gente ir fechando o diagnóstico, gente, eu falei ladeira abaixo já aqui nesse vídeo? Pois é, mais ainda. Por quê? Eu não conseguia sentar e me levantar sozinha de uma simples cadeira. Eu não conseguia deitar e levantar da minha cama. Eu deitava, me jogava na cama e para levantar eu tinha que ficar dando impulso com o corpo, impulso para poder sair da cama. E aí meu marido começou a me ajudar, porque eu já não conseguia fazer o básico sozinha, tá? Vou dar um exemplo bem sensível, tá? Eu tomava banho e eu não conseguia secar. Eu não conseguia. Eu não tinha mais o movimento de torção. Ó. Eu não tinha mais esse movimento de torção. Então, assim, eram muitas situações bizarras mesmo, que aconteciam no meu dia a dia. Eu me tornei uma pessoa imprestável. Não conseguia fazer comida, não conseguia lavar louça. Eu parei de interagir com a sociedade, mas isso eu vou contar depois, porque já entra mais no pessoal. Voltando um pouquinho para o técnico. Não sei se já falei para vocês aqui no vídeo, se for repetitivo eu vou cortar, mas a diferença de você tratar com endocrinologista e reumatologista. Hashimoto, por exemplo, endocrinologista, porque não é uma doença de sistema, tá? Eu não vou usar palavras técnicas porque eu não sou médica, mas eu vou tentar passar para vocês mais ou menos o que é. Quando a gente fala de artrite reumatoide e síndrome antissintetase, são doenças que podem atingir tecidos e órgãos. Quando são doenças com essas características, quem trata é o reumatologista. A síndrome antissintetase, por exemplo, ela pode atingir os órgãos, né? Principalmente os pulmões. Tenho colegas que têm os pulmões atingidos pela síndrome antissintetase, tá? Que fazem uso até de oxigênio, ok? No meu caso, eu não tive pulmões atingidos. Na verdade, em 98, eu tive um histórico de tuberculose que já deixou o meu pulmão esquerdo, principalmente, bem sequelado. Então, com a síndrome antissintetase, ufa, menos uma coisa, tá? Então, essa diferença entre o tratamento da Hashimoto com endócrino e a artrite e síndrome antissintetase com reumatologista, ok? Deixa eu lembrar se tem mais algum sintoma importante para falar para vocês. Sim. Eu não conseguia sentar no chão, deitar no chão, e se isso acontecesse, eu não conseguia levantar. Eu precisava de ajuda de alguém para levantar, ou eu ia me arrastando até algum móvel, alguma cadeira, qualquer coisa que eu conseguisse me apoiar para me levantar. Então, para mim, foi um trauma, porque eu não conseguia sentar e levantar, né, como qualquer ser humano normal. Bom, no meio disso tudo, exame para cá, exame para lá, eu passei com outros especialistas inclusive que me negligenciaram, né,
é um ponto que eu vou falar mais lá na frente. Bom, até caí no pronto-socorro do hospital, né? E eu parecia uma máquina velha, sem óleo, porque eu não conseguia me movimentar. Quando eu cheguei no hospital, como eu já tenho um histórico de tratamento da artrite reumatoide e já dessa investigação do que poderia ser, eles pediram o CK, o exame que a gente sempre se questiona, né? Qual o seu CK? A hora que eles pediram o meu CK, estava em 30 mil o meu CK. Então, o médico olhou para mim com aquele semblante assim assustado e disse: a gente vai precisar te internar. E, gente, para mim foi um alívio, porque acendeu a esperança de eu ter um diagnóstico e melhorar. Primeiro dia de internação, soro, muito soro, porque os meus músculos entraram no estado de miopatia necrosal, então a gente precisava hidratar bastante aqueles músculos, bastante mesmo, então era um soro de 500 ml e eu fiquei conectada a esse soro, trocando as bolsas, é claro, por 7 dias e meio. Depois de 7 dias e meio, eu tive o diagnóstico da síndrome antissintetase. O que trouxe esse diagnóstico? Um exame de sangue, que é o anti-Jo1. Então, o anti-Jo1 deu positivo, o que mostrou que eu tenho a síndrome antissintetase. Dali pra frente, no hospital, eu fiz broncoscopia para ter certeza que eu não tinha qualquer infecção ou problema pulmonar. Eu fiz o eletrocardiograma. Ai, gente, mas o eletro eu fiz por conta de uma preocupação a mais, tá? Porque o médico perguntava como estava a minha dor, se eu sentia outras dores, e eu já não sabia mais o que era uma dor normal e o que não era. Então, eu pedi para fazer, apesar de não ser o mesmo grupo, tá? Que poderia ser afetado pela síndrome. Coleta de sangue diária, mais de uma vez por dia, né? Porque cada especialista que me avaliava precisava entender o que estava acontecendo. Então, infectologista, pneumologista, reumatologistas, né? Eu fui bastante visitada, bastante investigada, né? Tenho muita gratidão pelo hospital que me atendeu, assim, que por mais que eu estivesse dentro do hospital, eu fui muito acolhida e muito respeitada. Até me emociona. E aí, quando esse diagnóstico finalmente saiu e veio aquele alívio, vamos começar a tratar. Só que aí, vocês não sabem da maior. O meu CK, no dia seguinte da internação, no dia 2, né, no D2, estava em 36.900. Isso mesmo, 36.900. Gente, com esse CK, a única coisa que os médicos podiam fazer ali, além de lavar os meus músculos com muito soro, era pensar em apagar o fogo. Apagar o fogo, corticoide na veia. E aí a gente iniciou um plano para poder me estabilizar, para eu poder ficar bem, né? Torcendo aí para não perder nenhum movimento muscular, porque a gente sabe que essa fibra pode virar gordura, e se virar gordura, perde-se o movimento, dentre outras preocupações. E aí a gente começou a apagar o fogo, ainda internada. Então, foram pulsoterapias, né? Então, corticoide na veia para poder baixar esse CK, e o danado não baixava. A gente ficou bem preocupado, achando que não ia dar certo. Deu certo. CK foi entrando ali na sua referência, e o PCR também, tá, gente? Preciso falar para vocês que o PCR é um indicador de inflamação, e o meu PCR, ele estava super elevado, e esses índices, eles foram voltando para sua normalidade, com muito corticoide. Então, corticoide. Depois a gente decidiu, eu falo a gente como se eu fosse a médica, né? Mas os médicos decidiram também fazer alguns dias de imunoglobulina. Então, eu passei por 5 dias com infusão de imunoglobulina, ainda no hospital. E aí eu comecei a melhorar, a me sentir bem, a voltar a viver, a voltar a sorrir. Quando eu penteei o meu cabelo no hospital, porque eu vivia com o cabelo amarrado, inclusive a Valéria
se dispôs a ir lá no hospital pra me pentear, pra fazer trança e tal, pra me ajudar. Obrigada, Val. E aí, quando eu consegui pentear o cabelo, pela primeira vez, ainda no hospital, cara, que emoção. Sério, eu chorei de emoção, porque a minha vaidade que foi perdida, que foi jogada no lixo, porque a dor, ela tira a nossa dignidade. É isso que a dor faz, tá? Ela tira a nossa dignidade. E quando eu comecei a movimentar, quando eu comecei a fluir novamente o corpo, a vida, sério, eu chorei de emoção, porque eu consegui pentear meu cabelo, sabe? Então, assim, foi muito legal. Bom, e aí eu fui melhorando, e aí a minha alta chegou. 1º de agosto de 2024. Agosto, que é o mês do meu aniversário. Então, foi um presente, assim, maravilhoso. Teve um dia muito marcante lá no hospital, que eu dei uma fugidinha, já tava começando a me sentir melhor, e eu desci até o térreo para ver um ambiente diferente. E tinha uma moça tocando piano. Gente, eu amo piano. E ela conversou comigo, ela me disse coisas tão bonitas, tão acolhedoras. Quero agradecer os meus novos amigos que também têm síndrome antissintetase, pelas trocas que a gente tem, pelo ombro que a gente dá uns aos outros, porque a gente sabe que nem todos os dias são flores, mas que a gente precisa persistir e não desistir. Eu quero agradecer ao ar que eu respiro, que para alguns pode parecer bobeira, mas para mim é uma vitória. E, gente, sobre sequelas, né? Depois de um ano em tratamento, eu entendi quais são as minhas sequelas. Tenho muitas sequelas de mobilidade, né? Então, flexibilidade, mobilidade, quadríceps principalmente, né? Então, assim, dependendo do meu emocional, se eu estiver ansiosa, enfim, tirando a parte da ciência, o meu quadríceps queima, grita, dói, é absurdo, assim. Mas eu sinto que eu tenho sequelas na movimentação, na força dos quadríceps, né? A região que foi mais atingida e que quando eu fiz a ressonância magnética apareceram lá vários edemas e várias coisas. Quero deixar como mensagem para vocês que passam por essa situação, que acabou de receber o diagnóstico da síndrome antissintetase, para você não desistir, porque no começo é desesperador, no começo é como se o chão abrisse mesmo e a gente fosse caindo e não conseguisse segurar em lugar algum. Mas não desista, procure ajuda psicológica. Na verdade, a ajuda psicológica ela é importante, independente de termos qualquer diagnóstico ou não. Não sei se mencionei, mas eu busquei ajuda psicológica antes da síndrome antissintetase. Eu busquei ajuda quando eu ainda sentia dores da artrite reumatoide, porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha mente. E ainda no processo, com as terapias, eu recebi o diagnóstico da síndrome antissintetase e eu garanto para vocês, para mim, fez toda a diferença ter tido esse amparo, esse cuidado de um profissional, tá? Então, cuidem da mente de vocês. Se desesperem com calma, gente. Eu vou entrar numa parte mais coração, mais emotiva, mais emocional. Porque não tem como, né? Eu acho até que dessa parte pra frente, a gente vai ter mais cortes. Eu vou acabar acelerando mais o vídeo, porque, né, eu vou deixar fluir. Vamos lá. Doença autoimune. Como que ela surge, antes de eu entrar nas outras coisas, tá? Ela pode ser genética e ela pode ser ambiental, tá? De forma externa, emocional. A minha, eu sei que teve um gatilho emocional. Por muitas coisas que foram acontecendo, ok? Então, eu sei que a minha doença autoimune, principalmente as duas, artrite e síndrome de sintetase, tiveram um fundo emocional muito forte, tá? E durante essa caminhada, enquanto eu perdi a minha vida social, por quê? Se você me chamasse para sair, eu ia te dizer, eu não sei se eu vou, porque eu não sei se eu vou estar bem.
e eu comecei a tomar remédio para dores. E eu nunca fui uma pessoa para ficar me medicando, me automedicando. E eu comecei a me automedicar, com doses altas de remédios para dores. E a minha resposta sempre é essa: eu não sei se eu vou conseguir ir, porque eu não sei se eu vou estar bem. Não subo escada, não desço escada, não entro no carro, eu não consigo fazer nada, não consigo me movimentar. Eu queimava, e eu acho que era de febre, porque eu não media a minha temperatura. Então, assim, a minha vida social, ela foi pro ralo. E aí, é nessa hora que eu quero agradecer você que ficou, você que me compreendeu, você que me recebeu em algum lugar. Agradecer ao meu marido, que esteve comigo do começo até agora, porque ainda não é o fim, né? Eu tenho uma vida para viver e os nossos planos para realizar. Então, agradecer muito. Amor, te amo, muito obrigada pela paciência e pelo acolhimento, porque eu sei que para quem acompanha também não é fácil, nada fácil. Então, muito obrigada mesmo, te amo muito. Agradecer os meus amigos, os amigos mais antigos. Quando eu falo amigo, você que é colega, você que interagiu comigo por memes, por rede social, você também tá nessa lista, é claro. Porque a gente não precisa estar presente fisicamente, 100%, para estar presente, sabe? Então, agradecer você que se preocupou comigo, que compreendeu que eu não estava bem e que esteve comigo da sua forma. Eu recebi o seu carinho desde o começo da minha jornada, desde você que me acompanhou da época que minha mãe estava viva, até o momento atual. Eu quero te agradecer. Agradecer a minha psicóloga, a doutora Andréia, que fez e faz ainda um trabalho, gente, excepcional comigo. Tipo, olhando para trás de como eu cheguei, de como eu cheguei no consultório dela e para como eu tô hoje, doutora Andréia, maravilhosa. Agradecer a todos os fisioterapeutas, as fisioterapeutas que me acolheram, que entenderam todos os meus medos, todos os meus receios durante a internação, porque durante a internação eu fazia físio também, as fofas iam lá me movimentar, e depois da internação também. Agradecer a estes profissionais que são espetaculares. Agradecer a doutora Daniele, reumatologista, que desde o primeiro dia que eu entrei no consultório dela, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo comigo, ela diagnosticou artrite reumatoide e vem me atendendo e me acolhendo também até então. Agradecer um médico vascular, eu esqueci o nome dele, Dr. Rodrigo, que lá em 2018, quando eu tive umas queixas, que eu achava que podia ser vascular, porque minha família histórico tem e tal, não sei o quê, ele me disse: você não tem nada, os exames estão ok, eu sugiro você buscar um reumatologista. E ele estava certo. Tanta coisa aconteceu que eu só pude buscar o reumatologista depois. Mas nunca é tarde, né, pra gente se cuidar. E sim, gente, infelizmente eu fui negligenciada por alguns médicos com especialidades distintas. Foi muito duro, eu tinha muita vontade de chorar, mas eu segurava aquele nó na garganta para não chorar dentro dos consultórios. E eu persisti, né, tive forças por mim, para que eu pudesse estar aqui hoje conversando com vocês, trocando essas experiências. Aproveito para convidar vocês a seguir a minha página do Instagram, que eu abri no ano passado, agora eu tô tornando pública, primeira vez que eu falo publicamente sobre isso, inclusive, sobre a minha jornada até aqui, nesse primeiro ano de diagnóstico, tá? Agradecer as pessoas que eu esqueci, que eu tenho certeza que eu esqueci um montão de gente boa que cruzou e cruza o meu caminho. E os temas que eu não falei, os assuntos que eu não citei aqui, fiquem à vontade para me perguntar. Eu vou voltar a falar com vocês mais vezes pelos canais de redes sociais pra gente continuar trocando ideias, tá bom? Então, paciência, persistência
e fé. Bora, sintetizers? Bora. Obrigada.